Olhando para o contexto do mundo atual em que nós vivemos, isto aqui ainda não aconteceu, mas está bem perto de acontecer. Porque para que tais coisas aconteçam, só falta uma coisa acontecer: é Jesus arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, então isto começará a acontecer. Pois bem, vamos lá. O primeiro selo foi aberto. Quem era digno de abrir o selo, irmãos? O Cordeiro. O Cordeiro era digno de abrir o livro selado. E quando este Cordeiro rompeu o primeiro selo, ele destacou o primeiro selo, então a primeira mensagem do livro foi aberta. Que mensagem é essa? João viu o cavalo branco. O capítulo 6 do Apocalipse, o versículo 2, João diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Existe aqui duas linhas de interpretação. Uma linha de interpretação diz que esse é Jesus Cristo. Outra linha de interpretação diz que este é o anticristo. E agora, o que seria? O que os irmãos acham que é? Olhando por esse contexto, nós vemos um cavaleiro em um cavalo branco. Um cavaleiro em um cavalo branco. É dado um arco a este cavaleiro. Não tem como expressar, mas um arco, ele tem uma curvatura quase arredondada, né? E o cavaleiro precisa puxar a linha que enteça o arco, para que esse arco ganhe flexibilidade para se atirar a flecha. Mas o cavaleiro não tem o quê, irmãos? Ele não tem a flecha. Ele só recebeu o arco. Não é estranho? É estranho ou não? Um cavaleiro que está em um cavalo branco, mas ele recebe um arco e não recebe flechas. Contudo, ele recebe uma coroa, mas ele sai vitorioso e para vencer. Vamos para o capítulo 19 de Apocalipse. Amém? Versículos de número 11 em diante. Olha o que João vê aqui. Diz assim a palavra do Senhor: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça tinha muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. É diferente ou não é? Esse cavaleiro do capítulo 19 e versículo 11 em diante, esse é Jesus. O do capítulo 6 de Apocalipse não pode jamais ser Jesus. Porque Jesus não saiu vitorioso, Jesus é vitorioso. Jesus, ele não saiu para vencer, ele é vencedor. Existe uma teoria, meus queridos, que fala que alguns teólogos que não têm, ou que julgam se eles
ter a interpretação divina, eles dizem que esse é Jesus Cristo, do capítulo 6, mas de forma nenhuma o pode ser. Por quê? Porque ele recebeu um arco. Este primeiro cavaleiro, o primeiro cavalo branco, ele recebe um arco, mas não tem flecha. Então ele saiu para vencer, ele não é vencedor, ele saiu para fazer guerra às nações. Por quê? Porque ele é chamado de anticristo, aquele que se parece com Jesus, mas faz tudo ao contrário do que Jesus faria. Porque ele vem em um cavalo branco, esse primeiro cavaleiro? Porque este cavalo branco representa uma paz, mas não é paz. É um acordo que será feito entre as nações. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele fará um acordo com as nações da terra e, sendo assim, também fará um acordo com a nação de Israel. Por isso, ele é chamado de enganador. Ele não cumprirá este acordo feito. Ele recebe uma coroa, porque a ele foi dada autoridade como príncipe e rei deste mundo. Estão compreendendo, irmãos? Não é a coroa de Cristo que ele recebe. Cristo não recebeu, Cristo já tem a coroa. Glória a Jesus. Quando João vê ele lá no céu, ele vê a Cristo e sobre a cabeça de Jesus havia uma coroa em forma de muitos diademas. Isto significa que ele recebeu todos os poderes delegados a ele. Jesus um dia disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Então ele não recebeu uma coroa, ele recebeu todo o poder a ele delegado. Por isso que este do Apocalipse, do capítulo 6, não é o Cristo, mas o anticristo. O anticristo saiu vitorioso e para vencer. Por que ele saiu vitorioso e para vencer? Ele foi fazer guerra aos moradores da terra. Primeiro surgindo como falso, como uma falsa paz. Mas depois ele se revelará, né? Mais para frente a gente verá mais sobre este assunto. Esse foi a abertura do primeiro selo. Em consequência, foi visto o primeiro cavaleiro do Apocalipse.